A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui de Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje vou comentar com vocês mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, lição de número 7 do primeiro trimestre da CPAD, classe de adultos. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus e eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós chegamos no capítulo 7, do versículo 1 ao 19, na nossa jornada de estudos pela Bíblia. E eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente através do estudo de hoje com você. Hoje nós estamos estudando a respeito do sumo sacerdócio de Cristo, um sacerdócio que é de uma linhagem superior. E claro que nós vamos estudar também a respeito da origem de Melquisedeque, a respeito do seu chamado, aquele antigo rei de Salém, e comparar o seu ministério com o ministério de Cristo. E acredito que Deus em Cristo, através dessa palavra, vai abrir o leque para você entender e, claro, ministrar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, e passe a ser um dos nossos alunos, se inscrevendo nessa tarjinha vermelha onde tem a palavra inscrever-se, e é claro que você vai nos dar a honra de ser um dos nossos amigos aqui na nossa rede. A você que já é um dos nossos alunos, aproveita, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar muito mais longe. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Se você se interessar também pelo material da aula de hoje, a gente tem disponibilidade para enviar para você sim. É só você deixar aí o seu e-mail e deixar também que gostou, deixar aí nos seus comentários o que você está achando da videoaula e, claro, eu vou ter o prazer de enviar esse material para você. Então vamos que vamos, hoje nós vamos estudar a lição de número 7. Eu acredito que Deus tem uma palavra toda especial para você. Então, Bíblia na mão, capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, versículo 1 ao 19. E eu acredito que Deus em Cristo vai falar poderosamente conosco na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. O tema da lição de número 7 é Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Estamos estudando o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, versículo 1 a 19. E é claro, querido professor, que eu gostaria de orientar você a ler esse capítulo, até mesmo poder marcar alguns versículos que você acha interessante para poder aplicar em aula. E é claro que a gente vai passar muita dica aqui nessa aula de hoje para você poder aplicar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós estamos estudando essa lição de número 7, onde nós vamos estudar a origem, a linhagem do sacerdócio de Cristo. E eu acredito que através dessa lição você vai ter uma compreensão teológica muito boa a respeito da Epístola aos Hebreus. Lembrando que nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. E estudar a Epístola aos Hebreus é um privilégio. Estudar a Epístola aos Hebreus é, na realidade, uma bênção do Senhor e, claro, traz uma satisfação muito grande para aquele que busca se esmerar no conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós chegamos no capítulo 7 de toda a epístola. E você que ainda não pegou as nossas videoaulas anteriores, nós já ensinamos aqui para você que o autor da Epístola aos Hebreus é um autor anônimo. Lição de número 1, deixamos isso bem claro para você. E pelo fato dele ser um autor anônimo, ele esconde o seu nome para que o nome do Senhor, o nome de Cristo, seja exaltado. E também isso se dá por causa de uma grande perseguição que está acontecendo com a igreja nesse período em que a epístola é escrita. A epístola é escrita entre o ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. E é claro que essa epístola é uma epístola pastoral, é uma epístola de um grande conhecedor das Escrituras, uma epístola de um grande conhecedor do Antigo Testamento, a Bíblia do tempo de Jesus. E é interessante que quando observamos isso, percebemos que esse autor, o autor da Epístola aos Hebreus, ele conhece muito a respeito das doutrinas que falam a respeito do Messias. E você percebe que esse autor conhece muito a respeito do texto de Levítico,
conhece muito a respeito do texto de Deuteronômio e conhece muito a respeito das práticas judaicas. Por exemplo, para o povo judeu, os anjos tinham uma grande autoridade espiritual. E o autor da Epístola aos Hebreus coloca Jesus superior aos anjos nos primeiros capítulos da Epístola. Para o povo judeu, Moisés, ele é o grande profeta do Antigo Testamento. O autor da Epístola coloca Cristo como superior a esse profeta, superior a Moisés. O autor da Epístola também coloca Jesus superior a Arão e toda a ordem levítica, assim como Josué. E você vai percebendo que ele vai tocando em milindres da fé judaica para demonstrar a superioridade de Cristo. Essa epístola demonstra uma cristocidade, demonstra Cristo como superior a tudo nessa vida, superior ao homem, superior à lei, superior à ordem levítica. E você percebe que Cristo é maior, e essa é a tese que a epístola procura defender, que o autor da epístola procura mostrar para os seus leitores. É claro que ele está escrevendo em um período de grande perseguição e parte dos irmãos da igreja estavam pensando em abandonar a fé e retornarem para as práticas judaicas, retornarem para a antiga ordem, para o antigo pacto, para a antiga aliança. E ele deixa claro que não dava mais para retornar para o antigo pacto, não dava mais para retornar para a antiga aliança, porque Cristo, ele estabelece o novo pacto. Cristo estabelece a nova aliança. E claro, seguir a Cristo era muito melhor do que retornar para as antigas práticas. O autor da epístola, quando chega no capítulo 6, que nós já estudamos, ele acaba falando a respeito de um tema muito importante, a respeito da maturidade cristã, a respeito daquele cristão que deve permanecer em Cristo, mesmo diante das perseguições. E hoje nós chegamos no capítulo 7, versículo 1 a 19. Onde ele está cavando o Antigo Testamento, onde ele está entrando no texto, onde ele está buscando requisitos teológicos para defender a superioridade de Cristo. E agora ele defende a superioridade do sacerdócio de Cristo, porque Cristo ele não é da linhagem de Arão, mas o autor da epístola apresenta Cristo como alguém que é da linhagem de Melquisedeque. E claro, no capítulo 7 nós vamos encontrar isso detalhadamente, e ele procura demonstrar que Cristo é maior do que Arão, porque ele tem a sua fundamentação a partir de Melquisedeque. E você percebe que essa leitura bíblica vai ajudar você na escola bíblica dominical. Então, vamos compreender um pouco mais a respeito desse texto, e é importante que você faça essa leitura. Querido professor, nunca se esqueça de apresentar aos seus alunos a leitura bíblica em classe. E a leitura bíblica em classe de hoje está no capítulo 7, versículo 1 a 19. É importante que você apresente esse texto aos seus alunos. É importante ler o texto, explicar o texto como estou fazendo com vocês e aplicar o texto. Olhar para a Bíblia e tentar retirar algumas coisas que podem ser práticas para a vida do seu aluno. Procure também apresentar o texto áudio da lição. Ele é muito importante porque ele dá um norte, ele dá uma orientação para aquilo que você vai ministrar. Procure também apresentar a verdade prática. A verdade prática vai te ajudar na aula de hoje. Querido professor, não se esqueça que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E esses 3 objetivos específicos são claros, eles dividem a lição. E é importante você apresentar esses objetivos aos seus alunos. Eu costumo apresentar esses objetivos em palavras, porque é muito prático, até mesmo para eles irem memorizando. Professor, gente boa, não se esqueça de apresentar os 3 pontos da lição antes de ministrar, porque você apresentando que a sua lição possui 3 pontos, o seu aluno automaticamente vai entender que a sua lição possui 3 pontos e ele vai esperar ponto a ponto a sua explicação. E é interessante você fazer isso. É importante você ter isso em mente, até mesmo para poder dividir o tempo da sua aula. Digamos que você aplique 20 minutos em cada ministração de cada ponto. Você vai ter uma ministração de 1 hora completa para a escola bíblica dominical. E isso vai te ajudar a não extrapolar o tempo da escola bíblica dominical estipulado aí pela sua igreja. Então, vamos
compreender o que a Bíblia diz. Vamos entender a Epístola aos Hebreus. Vamos estudar a lição de hoje. E é claro, querido professor, que a gente precisa começar a partir dos objetivos específicos da nossa lição e também entendendo os 3 pontos que são a divisão da lição de Escola Bíblica Dominical de hoje da CPAD. Os objetivos específicos são explicar, destacar e expor. Explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque, destacar a natureza do sacerdócio de Cristo, expor os atributos do sacerdócio de Cristo. E nossa lição possui 3 pontos, e são eles os 3 pontos da lição. Importante você anotar. Quanto ao aspecto da sua tipologia, segundo ponto, quanto ao aspecto da sua natureza, terceiro ponto, quanto ao aspecto dos seus atributos. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 28, você vai perceber que o autor da epístola deixa claro que o sumo sacerdócio de Cristo é perfeito. E no versículo 27, ele detalha que o sumo sacerdócio de Cristo é tão perfeito que o seu sacrifício é completo, não precisa de mais nenhum acréscimo. É importante você ter isso em mente. E tendo isso em mente, nós compreendemos que não há necessidade de oferecer sacrifícios diários para o perdão do pecado do povo. O sacrifício de Cristo, ele aniquila, ele paga toda a dívida do pecado que nós obtínhamos. E é claro que o autor da Epístola aos Hebreus explica isso detalhadamente para os seus ouvintes, para que eles pudessem compreender a partir do seu entendimento religioso, teológico do assunto. Para o povo judeu, o sacrifício diário era necessário para o perdão dos pecados. Para o escritor da Epístola aos Hebreus, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi necessário para o perdão total das nossas vidas. E esse perdão que nós devemos buscar diariamente. Isso se dá por 2 razões bem claras. É importante você anotar. A primeira é porque o sacrifício de Cristo é tão perfeito, é legal, porque ele se oferece em nosso lugar sem pecado. E a segunda é que a sua oferta em sacrifício vivo em nosso lugar pôs um fim a todas as ofertas realizadas pela ordem levítica, a todos os sacrifícios realizados no Antigo Pacto, na Antiga Aliança. É aqui que o autor se fundamenta para dizer que Cristo estabelece o novo pacto em si, uma nova aliança em si, porque ele é o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Como sacrifício, Cristo é o sacrifício perfeito. E como sumo sacerdote, ele é também perfeito por 2 razões. Anote isso também para te ajudar na explicação da aula de hoje. Hebreus 7, 26. Somente Jesus poderia oferecer o sacrifício perfeito e definitivo, e ele assim fez. Essa é a primeira razão. A segunda razão está no versículo 27 do capítulo 7 de Hebreus, aonde o autor da epístola deixa claro que Jesus, ele, sendo sacerdote, se ofereceu em sacrifício em nosso lugar. E essa segunda razão foi feita por ele. Cristo realizou isso por livre e espontânea vontade. E quando a Bíblia nos diz que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas para aniquilar o pecado e, claro, perdoar as nossas vidas, trazer esse perdão para aquele que deseja ter um encontro com Cristo, isso foi feito de uma vez por todas. E é claro que aqui entra aquela teoria, entra também a doutrina que nós sempre explicamos na nossa declaração de fé. Nós cremos em Cristo e cremos nesse sacrifício que é disponível para todos. Todos os homens recebem esse perdão. Todos os homens recebem esse privilégio de salvação. Todos os homens recebem essa condição de encontrar-se com o Senhor. E é claro que nós defendemos isso na Escola Bíblica Dominical e ensinamos isso biblicamente. É claro que cada homem precisa ter um encontro com Cristo. Cada homem precisa ter o livre-arbítrio de ter um encontro com o Senhor, o desejo de abraçar esse amor, o desejo de ser envolvido pela graça. E isso é real, é bíblico e é claro que isso também abre o nosso entendimento para a compreensão bíblica da palavra de Deus.
O capítulo 7 da Epístola aos Hebreus apresenta o sumo sacerdócio de Cristo em uma nova perspectiva. Apresenta o sumo sacerdócio de Cristo na perspectiva da ordem de Melquisedeque. E o autor da Epístola aos Hebreus toma como base Salmo 110, versículo 4. Você percebe também que o autor da epístola cita passagens do Antigo Testamento e agora ele está cavando as Escrituras, ele está buscando e está trazendo aqui bases da fé cristã. Ele utiliza o Antigo Testamento, utiliza a antiga lei, utiliza o pacto para poder apresentar a nova lei, a nova aliança que está fundamentada em Cristo. E Cristo possui raízes, Cristo possui fundamentações bíblicas e teológicas. E o autor da Epístola aos Hebreus demonstra isso claramente para os seguidores de Cristo Jesus. Capítulo 7, versículo 13, o autor faz questão de dizer que a ordem do sacerdócio de Jesus não é da ordem de Arão, mas é da ordem de Melquisedeque, outra ordem diferente da de Arão. Perceba isso no texto bíblico. E é claro que é outra ordem, a ordem de Melquisedeque, mas é uma ordem ligada ao sacerdócio eterno. E no versículo 3, o autor faz questão de comparar Melquisedeque com Cristo. Ele usa aqui uma linguagem tipológica. Ele está dizendo que Cristo na realidade é o Filho de Deus e Melquisedeque é comparado ao Filho de Deus na antiga ordem. Essa tipologia faz um elo de ligação com a nova aliança com a antiga aliança. Perceba isso. Esses detalhes são muito importantes para o ensino bíblico da Escola Bíblica Dominical, especialmente capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. E na antiga aliança, Melquisedeque, pelo autor da Epístola aos Hebreus, é visto como um tipo de Cristo no antigo pacto, comparado ao Filho de Deus. Perceba isso no versículo 3. E você vai perceber também, no mesmo capítulo 7, que o autor da Epístola agora está fazendo essa ligação do antigo pacto com a nova aliança. É importante você ter essa noção. Ele está demonstrando que o sacerdócio de Cristo tem fundamentação, tem base, tem alicerce, e tem base bíblica, tem base teológica, tem base de fundamentação na fé. Fé do povo judeu que em grande parte estava recebendo essa epístola, ouvindo essa carta e compreendendo a superioridade de Cristo. Lembra da tese da Epístola aos Hebreus? Jesus é maior. Jesus é maior do que o antigo pacto. Jesus é maior do que a antiga aliança. Jesus é maior do que o maior profeta do Antigo Testamento. Maior do que os anjos. Maior do que Arão. Ordem sacerdotal. E a ordem de Cristo parte da ordem de Melquisedeque. Uma ordem superior à de Arão. Melquisedeque é um personagem bíblico do Antigo Testamento que surge na história antes mesmo de Arão. Ele surge exatamente para demonstrar essa ligação com Deus, essa ligação do homem com Deus Todo-Poderoso. E caro professor, a lição de hoje trata sobre o sumo sacerdócio de Cristo que é perfeito e eterno. Eterno porque não tem início, também não tem fim. Eterno porque dura de geração a geração. Cristo é o nosso Senhor e essa fundamentação é bíblica, teológica e traz uma orientação para o nosso crescimento cristão em Cristo Jesus. E quando estudamos o sistema de sacrifícios de Levíticos do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, percebemos, comparando a Nova Aliança, o Novo Pacto, que aquele sistema de sacrifício deu lugar ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo é eterno, é real e tem muito mais peso, muito mais fundamentação do que os sacrifícios que eram realizados no Antigo Pacto. Claro que os sacrifícios que eram realizados no Antigo Pacto tiveram sua validez, tiveram a sua essência, todos eles apontavam para esse sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O autor da Epístola aos Hebreus apresentou Jesus como um sumo sacerdote. E ele apresentou Jesus desde o capítulo 5 que nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical.
E claro, ele toca nesse assunto também no capítulo 6. Agora no 7, ele está dando detalhes. Do versículo 1 do capítulo 7 ao versículo 28, você percebe que ele traça a fundamentação teórica dele. Ele traça a fundamentação olhando para a luz do Antigo Testamento e refletindo Cristo, apresentando o Senhor como superior a todas essas práticas. E a pergunta que você deve estar se fazendo aí é: quem é esse Melquisedeque? Quando ele nasceu? Qual é a sua origem genealógica? Qual é a fundamentação que ele tem? Quem é ele à luz das Escrituras? O autor da Epístola aos Hebreus toma como base a vida de Melquisedeque. Ele apresenta o texto de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20. Ele apresenta um texto antigo, do antigo pacto, da antiga aliança que nós possuímos na Bíblia. E ele vai lá atrás buscar essa fundamentação. Pela Bíblia, nós compreendemos que Melquisedeque é um personagem que aparece como um tipo de Cristo, tipologia. Na doutrina cristológica, nós estudamos sobre isso. Essa tipologia é uma representação do Senhor Jesus no antigo pacto, na antiga aliança. A Bíblia não apresenta a genealogia de Melquisedeque, então nós não sabemos qual é a sua origem. A Bíblia não dá quando ele nasceu. E a Bíblia também não diz quando ele morreu. Mas a Bíblia diz que o seu serviço, o seu trabalho era um trabalho real, um trabalho espetacular. O que a Bíblia fala sobre Melquisedeque era que ele é o rei de Salém. Salém é o prefixo de Jerusalém, a antiga cidade que nós sempre estudamos quando estudamos a vida do povo judeu. Melquisedeque aparece nessa passagem bíblica com um diálogo com Abraão, pai da fé de todo judeu e também nosso pai da fé. E é claro que você percebe que Abraão, de acordo com a Bíblia, paga dízimo. Ele está diante de Melquisedeque e ele acaba oferecendo o sacrifício junto com Melquisedeque ao Deus Todo-Poderoso. O que a Bíblia diz é que Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo. E claro, Abraão entende que esse Deus Altíssimo é o Deus Criador de todas as coisas, aquele que chamou ele no capítulo 12. E é aqui que nós entendemos. O autor da epístola utiliza essa figura de Melquisedeque para demonstrar que Cristo é dessa linhagem. Não tem início, não tem fim, mas tem um grande papel. Tem um grande papel eterno, um grande papel de ligar o homem a Deus. Foi isso que Melquisedeque fez. Ligou a Abraão a Deus. Ligou Abraão no seu sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Jesus nos liga através da cruz do Calvário ao Senhor. Ele é a ponte, ele é aquele que diz: passa, meu filho, por esse caminho, porque ele é o caminho. E é claro que você percebe compreendendo isso à luz da palavra de Deus. E o primeiro ponto da lição vai estudar exatamente o aspecto da tipologia. Nós vamos estudar essa linhagem real de Cristo apresentada à luz da palavra de Deus, observando a vida de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 2. O autor da epístola destaca Melquisedeque, um sumo sacerdote da cidade de Salém, que eu acabei de explicar para você. Quando Abraão, pai na fé, paga dízimo a ele, cultua também com ele ao Deus eterno. É claro que o autor da epístola faz esse elo de ligação para explicar exatamente a natureza do sacerdócio de Cristo. E é claro, quando você estuda a Antiga Aliança, quando você estuda o Antigo Testamento, você percebe que o Antigo Testamento ele possuía funções administrativas e reais perante a presença de Deus. Como assim? O sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios a Deus. O rei era aquele que governava o povo de Deus. E o profeta era aquele que entregava uma mensagem de Deus. O rei de Salém, Melquisedeque, possui essas funções. Ele é ao mesmo tempo rei de Salém e ao mesmo tempo sacerdote de Salém. E é interessante isso aqui, porque Cristo ele é sacerdote, rei e profeta. Ele possui essas três funções do Antigo Testamento.
em seu ministério, e isso é real. O autor da epístola, a partir do capítulo 7, versículo 2, está ligando isso, está comparando Cristo ao antigo rei de Salém, Melquisedeque. Essa linhagem, essa ordem superior, espetacular que a Bíblia apresenta. E é claro que no versículo 2, o autor da epístola também demonstra que Melquisedeque é um rei da justiça, porque Salém significa lugar de paz. Comparando a Jesus, Jesus é o rei da justiça. Ele é o nosso Senhor e Ele é aquele que nos traz a paz. E é interessante perceber isso à luz das Escrituras. E no capítulo 7, versículo 3, diz que sem pai, sem mãe, sem genealogia, assim era Melquisedeque, comparado a Cristo. Por que ele faz isso? Para demonstrar o sacerdócio eterno, para demonstrar o sacerdócio real de Cristo Jesus. Perceba isso à luz das Escrituras. E o ponto de número 2 da nossa lição vai estudar exatamente esse sacerdócio quanto ao aspecto da sua natureza. Qual é a natureza do sacerdócio de Cristo? Vamos olhar isso à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Em primeiro lugar, querido professor, apresente aos seus alunos que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perfeito. Lembrando também que esse material eu sempre faço o rascunho da aula e se você se interessar eu posso estar enviando para você. Só você deixar o e-mail aí e dizer que gostou também, tá bom? E eu quero dizer para você que se você estudar, se dedicar, Deus em Cristo vai usar você poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja em nome de Jesus. O sacerdócio de Cristo se dá em perfeição porque a lei, a prática e o sistema do Antigo Testamento não conseguiram pagar o preço da culpa do homem. Não conseguiram pagar o preço do pecado de todo ser humano. O sacrifício de Cristo é um sacrifício real, perfeito e eterno, porque ele aniquila de uma vez por todas as dívidas. É claro que o sacrifício do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, apontava para o sacrifício da cruz do Calvário. É na cruz que toda a dívida é paga. É na cruz que o sacerdócio de Cristo se estabelece. É na cruz que o sacrifício de Cristo é perfeito. É na cruz que nós temos encontro com o Senhor. É na cruz que nós ofertamos ao Senhor todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa vida. É na cruz que nós temos encontro com Cristo. Capítulo 7, versículo 12, você percebe que o autor também fala que mudando-se de sacerdote, também há mudança na lei. Mudando-se o sacerdócio, também há mudança na lei. E ele está demonstrando aqui que esse sacerdócio de Cristo para os seus ouvintes, para os seus leitores, era um sacerdócio perpétuo. Ele estava dizendo que a partir da cruz de Cristo, a partir da morte no Calvário e ressurreição, é claro, é estabelecido o novo pacto, a nova aliança. E nós somos frutos do novo pacto, da nova aliança. Todas as práticas antigas ficaram até o antigo pacto, a antiga aliança. Mas a partir de Cristo, tudo aponta para Ele. Tudo vem dele. Se nós quisermos o perdão dos nossos pecados, precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus em arrependimento. Se nós quisermos mudança de vida, precisamos buscar a Cristo por essa transformação. No Antigo Pacto funcionava da seguinte maneira: a pessoa deveria oferecer o sacrifício junto com o sacerdote uma vez por ano a Deus, ou toda vez que pecasse. Mas com Cristo, quando nós oferecemos a nossa vida, pedimos o perdão dos nossos pecados em arrependimento, somos perdoados em Cristo Jesus. E toda dívida, toda cédula é paga imediatamente através do sangue do Senhor. Capítulo 7, versículo 16, o autor deixa claro que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio real e também incorruptível, inabalável, gente. É importante perceber isso aqui, que o que Cristo faz é bem feito. E além de ser bem feito, é um sacrifício que nos traz a salvação, que nos aproxima dele, que nos aproxima de Deus. É importante explicar esses detalhes
na escola bíblica dominical da sua igreja, para que o seu aluno compreenda, à luz das Escrituras, a comparação do antigo pacto com o novo pacto, a fundamentação do sacerdócio real de Cristo, que não é em Arão, mas é em Melquisedeque. E é interessante compreender isso. É fantástico perceber isso à luz das Escrituras. E no versículo 17 do capítulo 7, o autor faz questão de dizer que o sacerdócio de Cristo é da linhagem de Melquisedeque. Olhando para isso, comparando esse sacerdócio eterno, real e fantástico do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, agora vamos chegar ao finalzinho da nossa lição. Ponto de número 3. E eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar a sua vida na escola bíblica dominical. O ponto de número 3 da lição vai demonstrar o sacerdócio de Cristo quanto ao requisito dos seus atributos. Quais são os atributos do sacerdócio do Senhor? É importante termos isso em mente, até mesmo para que possamos explicar para os nossos alunos na escola bíblica dominical. Em primeiro lugar, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio santo. Além de ser eterno, perfeito, magnífico, o sacerdócio do Senhor é puro, é santo. É importante termos isso em mente. Santo por quê? Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz que santidade é um dos atributos do Senhor. E o autor da Epístola aos Hebreus está atribuindo a santidade a Cristo, o nosso Senhor, que possui esse sacerdócio perfeito e santo. No capítulo 12, versículo 14 dessa mesma Epístola aos Hebreus, ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, atribuindo a Cristo essa santidade desse sacerdócio perfeito. E essa era uma das atribuições do sumo sacerdote da lei mosaica. Esse sacerdócio deveria ser perfeito, santo, sem irrepreensão. Cristo é esse sacerdote perfeito, sem repreensão, que cumpriu toda a lei. E no versículo 26 do capítulo 7, percebemos que somente Cristo cumpriu toda a lei e atendeu à necessidade de todas as exigências do antigo pacto, da antiga ordem levítica a respeito do sumo sacerdócio. Em segundo lugar, o sumo sacerdócio de Cristo é incomparável. Incomparável por quê? Incomparável porque somente Cristo atendeu todas as necessidades da antiga ordem. E ainda por cima, perfeito, puro e santo. Cristo é esse sumo sacerdote apresentado pelas Escrituras. E em terceiro lugar, o sacerdócio de Cristo é imaculado, sem mácula. Observe o versículo 26 do capítulo 7. Ele está demonstrando que o sacerdócio de Cristo não tem defeito, não tem pecado, não tem problemas. O sacerdócio de Cristo é eterno e maravilhoso. E quando comparamos o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Melquisedeque, percebemos que essa tipologia se encaixa. E é importante você anotar algumas coisinhas que eu vou estar dizendo para vocês, até para poder comparar e apresentar aos seus alunos em sala de aula. Em primeiro lugar, você percebe que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio real, assim como o de Melquisedeque, versículo 1 do capítulo 7. Em segundo lugar, você percebe que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior. Capítulo 7, versículo 4 a 10. Superior a quem? Superior a Arão, a ordem levítica do antigo pacto. Em terceiro lugar, você percebe que o sacerdócio de Cristo é independente. Capítulo 7, versículo 11 a 15. Independente a todos os requisitos do antigo pacto, da antiga aliança. O sacerdócio de Cristo é independente dessas coisas. Em quarto lugar, nós percebemos que o sacerdócio de Cristo é eterno. Observe o capítulo 7, versículos 6 e 7 da Epístola aos Hebreus. Percebemos que o sacerdócio de Cristo é garantido. Capítulo 7, versículo 20 a 22. O sacerdócio de Cristo é contínuo. Versículo 23 do capítulo 7. Em sétimo lugar, o sacerdócio de Cristo é permanente. E isso está baseado no versículo 24 do capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Em oitavo lugar, você percebe que o sacerdócio de Cristo é definitivo. Versículos 19 a 20 do capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Em nono lugar, o sacerdócio de Cristo é imaculado. Versículo 28 do capítulo 7. Pessoal,
Eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a lição de hoje. Dedique-se a estudar a palavra de Deus. Eu quero agradecer vocês que está se tornando um aluno aqui do nosso canal. Obrigado você que toda semana está sempre aqui com a gente. Olha, gente, não se esqueça de deixar aí o seu e-mail se você se interessar pelo material, viu? Coloque o seu e-mail na lição que você deseja, porque na medida do possível a gente envia para você sim. A você que tem condições e pode se tornar um amigo nosso das nossas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram, no Facebook, na nossa fanpage. Vou deixar o endereço aí para você seguir a gente e, claro, a gente se aproximar um pouco mais. E, pessoal, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui com vocês comentando mais uma lição da EBD. Lição de número 8. E eu acredito que Deus em Cristo vai abençoar poderosamente a nossa vida. Então, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima lição aqui da Escola Bíblica Dominical.